Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Semana que vem teremos um culto muito especial, a celebração da Santa Ceia. A primeira sessão é às 10 da manhã e a segunda às 19 horas da noite. Então aumente a sua expectativa e bora! Atenção, mulheres! Vocês estão convidadas para uma série especial de ministrações que vão acontecer aqui na Igreja Monte Carmelo durante todo o mês de julho, às quintas-feiras. E esses cultos de quinta-feira foram preparados para fortalecer e abençoar a vida das mulheres, mas é claro que os homens também são bem-vindos. Vão ser ministrações envolventes abordando temas relevantes ao universo feminino e proporcionando inspiração, encorajamento e, claro, crescimento espiritual. Então traga suas amigas e familiares e compartilhem essa experiência única de amor, apoio e aprendizado mútuo, juntas, transformando vidas. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, você também pode seguir. É @MonteCarmeloSP. Você também pode gravar um vídeo ou tirar uma foto e marcar a gente no nosso Instagram. E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo, restaurar, edificar e adorar. Amém, queridos. Vamos para a palavra. Nessa noite o tema que eu trago em meu coração é na medida certa. E se nós pararmos para falar sobre medidas, podemos notar que tudo nessa vida existe uma medida, não é verdade? Para o pessoal que gosta de fazer um bolo, naquele momento é necessário uma xícara de alguma coisa, uma xícara de farinha, tantos ovos, não é verdade, gente? Tudo tem uma medida. Se nós pararmos para analisar uma construção, desde a fundação até o telhado, até a laje, podemos notar também que existe uma medida. Tem os engenheiros, tem os arquitetos que têm ali essa responsabilidade de desenvolver cada cálculo, para cada coisa esteja no seu devido lugar, para que no final desta construção não aconteça nada errado. Se nós pegarmos os nossos corpos para comprarmos algum tipo de roupa, uma roupa de formatura, uma roupa para um casamento, é necessário você ir até um alfaiate para que ele tire as medidas. Não precisa me falar sua medida, tá, irmãos? Fique em paz, não precisa se expor. Mas é necessário uma medida. E se nós analisarmos tudo nessa vida, existe uma medida. O banco que você está sentado, o tênis, o sapato, a sandália que você está calçando, existe uma medida. E se você está aqui nessa noite, eu creio que o Senhor deseja te colocar na medida dEle. Ele deseja te aperfeiçoar para cumprimento do seu propósito, para cumprimento daquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Você crê nisso? Você está disposto a estar na medida de Deus? Se você crê nisso, se coloca de pé comigo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Que diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Sai daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para os alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor.
Palavra essa que tanto, mas tanto necessitamos nos dias, Pai, em nossos dias. Palavra essa que nos direciona. Palavra essa que vem de encontro aos nossos anseios, às nossas vontades. Palavra essa que muitas vezes nos confronta, Senhor. Nos confronta de forma que muitas vezes não gostaríamos de ouvir. Palavra essa que muda, que transforma caráteres. Palavra essa, Senhor, que nos direciona, Pai. E como o Senhor ministrava no meu coração nessa semana, que é necessário o Senhor nos colocarmos na medida que o Senhor quer. E eu creio que nessa noite o Senhor encontrará corações neste lugar, Deus, que anseia por essa paração que vem do Teu altar. Pessoas que estão com os corações aquebrantados diante de Ti, para que o Senhor molde da maneira que o Senhor quer. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Nos direciona, Pai. Nos direciona, Pai. Nos coloca na medida que o Senhor quer, Deus. Não queremos fazer mais as nossas vontades, não, Senhor. Que as nossas vontades nos levam para caminhos diferentes daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. As nossas vontades nos conduzem novamente para o caminho de Emaús. A nossa vontade muitas vezes nos leva ao contrário do que Tua palavra nos pede, do que Tua palavra nos orienta. Mas nessa noite eu creio que sairemos daqui na medida certa para trilharmos um novo caminho. Que a Tua palavra diz que Tu é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos estar alinhados, Pai. Queremos estar alinhados com a Tua palavra, para nós trilharmos nesse caminho chamado Jesus, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, como a Tua palavra diz, Senhor. Então nos molda nessa noite, Pai. Eu creio que Tu é o oleiro e nós somos os vasos. E da maneira nessa noite que o Senhor colocando a mão sobre o desenho do vaso, ele vai ser na medida que o Senhor quer, Deus. Na medida que o Senhor quer. Então eu te peço, Senhor, escancara o nosso entendimento nessa noite. Tira toda a dispersão do nosso meio. Que tudo que não provém de Ti possa cair por terra deste lugar. Escancara o céu, Deus, neste lugar, Pai. Esse é o meu pedido a Ti. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Não dispensa a Tua igreja sem entender qual é a Tua medida para cada um de nós nessa noite. Nós queremos sair daqui, Pai, aparados por Ti, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa se assentar. Amém, queridos. Elias, profeta Elias, ele aparece na história de Israel em um dos momentos mais difíceis daquele país, onde o pecado e a idolatria estava crescendo de forma assustadora. E estudando a palavra, podemos notar que o rei da época era Acabe. E a Bíblia nos relata sobre os contextos anteriores que Acabe foi o pior rei de todos os outros reis que passaram antes dele. E estudando um pouco mais, buscando os contextos, Acabe, ele era casado com a rainha Jezabel. E eu pude notar que Jezabel, ela não era israelita. Jezabel, ela era estrangeira, filha do rei de Sidom. Jezabel, ela adorava o deus falso, Baal. Jezabel não temia Deus. E todas as vezes que se levantava um profeta de Deus, ela se encarregava de mandar matá-lo. E a história nos diz que Acabe era um péssimo rei. E qual o principal motivo dele ser um péssimo rei? Era a sua esposa Jezabel. Pois ela não adorava ao Deus de Israel. Ela cultuava outros deuses, a Baal.
E o Senhor ministrava no meu coração, queridos. Com muito temor eu quero te falar isso. Que quando Ele te der algo para fazer, quando Ele te entregar um propósito em tuas mãos, não permita que outra pessoa execute aquilo que Deus deu para você. Talvez se Acabe não fosse completamente influenciado por sua esposa Jezabel, a história teria sido diferente. Quantas famílias têm pagado preço altíssimos porque o cabeça ou a pessoa responsável de casa não tem executado aquilo que Deus o designou a fazer, tem transferido a responsabilidade, falando: ei, não sou eu que vou fazer isso, sendo que Deus chamou você para executar tal coisa. Então, se Deus te deu algo para fazer, para executar, não transfira para outro, assuma a responsabilidade que é tua. Mesmo que aos seus olhos pareça difícil, mas execute. Seja fiel ao projeto, ao propósito. Pois Acabe, nós podemos notar que ele não foi fiel ao propósito de assumir o reinado de Israel. Ele era o rei, mas quem tomava as decisões era Jezabel. É julgo desigual, queridos, como que Jezabel, adorando outros deuses, influenciou tanto Acabe, que ele mesmo levantou o altar de Baal para Jezabel. Eu quero te falar nessa noite, para você não deixar o diabo roubar o propósito que Deus colocou em teu coração. O que Deus deu nas tuas mãos, execute você. Se porventura você está fora daquilo que Deus te direcionou a fazer, volte para o lugar que Deus quer que você esteja. Sabe por quê? Porque você fora da direção de Deus, você traz prejuízo para a sua vida e para a vida dos outros. É necessário nos posicionarmos. É necessário. Devido à idolatria e tantas outras coisas que o Senhor não se agradava, o Senhor levanta um homem ousado. O Senhor levanta um profeta chamado Elias. Alguém forte o bastante para encarar Jezabel e Acabe e profetizar em uma época onde os profetas ainda vivos estavam escondidos em cavernas. E esse homem de Deus, ele chega em um momento da história de Israel no qual ninguém esperava, para profetizar. Está no versículo 1 do mesmo capítulo, que diz assim: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aleluia. Deus permitiu essa situação para tratar com o caráter do povo. Porque imagina aquele país inteiro sem água. Mexeria em toda a estrutura de um país, de uma nação inteira. Aquele país ia ficar completamente abalado, sem água. Eu gostaria que você entrasse num texto comigo nessa noite. Eu gostaria que você pensasse comigo, imagina os danos na economia sem água. Se nós analisarmos aqui próximo, eu sou do Nordeste, e um pouquinho ali, mais para lá do Nordeste, é quando não chove, a seca é terrível. As pessoas perdem animais, as pessoas perdem suas lavouras, e tantas coisas que acontecem por falta de água. Os alimentos ficariam escassos, as pessoas não teriam recursos para sobreviver. Os preços das coisas iriam subir absurdamente. Ia ficar muito ruim, ia virar um caos. E o que chama a minha atenção é a palavra de Elias e a frase que não haverá chuva nestes anos. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17. Consegue ir um pouquinho, André, por gentileza? Diz assim no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse.
e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. É isso mesmo, nós lemos corretamente. Durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água em Israel. E depois dessa dura mensagem, Deus fala para o profeta sair de cena. O profeta profetizou para Acabe e para Jezabel, e Deus manda ele lá para o riacho de Querite, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 e 4, que diz assim, o Senhor falando para Elias: retira-te daqui e vá para o oriente, e esconda-te junto ao riacho de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do riacho, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Eu reforço o meu tema nessa noite, queridos, na medida certa. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim: você está pronto para estar na medida certa? Eu creio que o nosso Deus, Ele é um Deus justo. E nós somos tratados na medida em que precisamos. Percebam que para o povo idólatra e rebelde, houve um tipo de tratamento, a falta de chuva, que os faria entender que o Deus de Israel estava no controle da situação. Esse mesmo Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Esse mesmo Deus é o Deus que abriu o Rio Jordão. Esse mesmo Deus é o Deus que parou uma coluna de nuvem no meio do deserto para proteger o povo do sol escaldante. Esse mesmo Deus é o Deus que parou uma coluna de fogo, uma coluna de fogo à noite no frio do deserto para proteger o seu povo. É o mesmo Deus que falou que não haveria chuva e durante 3 anos e 6 meses não houve chuva. Eu creio que com esta ação, queridos, o povo se lembraria e voltaria para Deus. Como que o ser humano, ele é difícil. É necessário chegar muitas vezes no extremo para nós entendermos que nós servimos um Deus grande, que nós servimos um Deus poderoso, que nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata, que nós servimos um Deus que faz coisas extraordinárias. E porque muitas vezes ficamos nesse tipo de situação, é necessário nos voltarmos a algo que Deus não se agrada. Nessa noite eu venho com muito temor no meu coração te chacoalhar através da palavra, porque Ele está falando: ei, eu sou maior do que qualquer dificuldade, ei, eu sou maior do que qualquer vento contrário. Porque é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que está aqui hoje para fazer na minha e na tua vida. Basta nós cremos e estamos na medida que Deus quer. Tem coisas que dependem de mim e de você, queridos. Quantas coisas aquele povo de Israel presenciou com o nosso Deus. A Bíblia diz que tudo passará menos a palavra dele. Deus era, Deus é e Deus sempre será. E aquele povo estava com Deus, vivendo coisas extraordinárias ao lado de Moisés, e passaram coisas, passaram, mas o povo não se arrependeu. Aleluia. Agora para o profeta. Deus diz para o profeta: vá para Querite. Para você que não entende o significado de Querite, Querite significa colocar no mesmo tamanho, colocar na medida certa. A palavra Querite significa isso. Voltando lá no início, colocar na medida certa. Lembra do bolo que existe uma medida para cada coisa? Querite, exatamente isso. Lugar de corte. Lugar no sentido de pegar um pedaço de madeira para construção e alinhar no mesmo tamanho. Alinhar no mesmo tamanho para o cumprimento do propósito de Deus. Isso também não deixa de ser um tratamento, queridos. É
um tratamento. Mas percebam que para o povo idólatra, a falta de chuva era o tratamento. Mas para o profeta, existe um tratamento diferente. Existe a diferença naqueles que servem a Deus. A verdade é que nós não queremos ser tratados. A verdade é que nós não queremos muitas vezes sermos moldados. A verdade é que nós não queremos permitir que o Senhor nos coloque na medida dele. O Senhor manda o profeta para Querite, porque lá ele queria deixá-lo na medida certa, para cumprimento dos seus propósitos. Às vezes, nos comparamos com o ímpio e falamos e achamos, estamos tendo o mesmo tratamento que o ímpio tem, da mesma forma. E questionamos, Deus, mas por que a pessoa não está na igreja, não te serve? E eu estou na igreja, te sirvo, e o tratamento é a mesma coisa. Eu quero te falar, queridos, que o tratamento para quem serve a Deus é diferente. Porque o Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor não desampara os seus filhos. Perceba que Elias vai para Querite para ser tratado por Deus. E lá, o cuidado de Deus para com a vida dele. O Senhor todos os dias, de manhã e de tarde, mandava corvo alimentar o profeta. Manhã e tarde. Como que podemos achar que o tratamento é igual? O povo na sequidão, os animais perecendo, os preços das coisas absurdamente caros. Enquanto isso, o profeta estava tomando água do ribeiro e comendo pão e carne de manhã e de tarde. Que o Senhor possa colocar isso nos nossos corações, querido. E eu quero te falar que Querite é necessário na minha e na tua vida. Porque Querite é aperfeiçoamento de Deus. Querite é aperfeiçoamento de Deus. Foi em Querite que Elias foi sustentado. Foi em Querite que Elias viveu coisas extraordinárias. Foi em Querite que Elias viu o cuidado de Deus. E eu gostaria de te perguntar, aos olhos humanos, como que um corvo poderia alimentar um homem? Não era possível. É cuidado de Deus. E como que nós não enxergamos o cuidado de Deus? Está nos nossos olhos. Hoje eu venho te alertar a parar de se comparar com o ímpio. Deus, Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. E eu venho profetizar na sua vida essa noite, nessa noite, você que tem se sentido solitário, você que tem se sentido em Querite, eu venho profetizar na tua vida que Deus vai utilizar recursos sobrenaturais para te proporcionar os recursos naturais que você tem precisado. Eu vou falar de novo. O Senhor vai usar recursos sobrenaturais para te proporcionar os recursos naturais que você tem precisado. Na onde os seus olhos não têm enxergado, o Senhor vai te sustentar, Ele vai abrir os teus olhos. Na onde a porta não está abrindo, o Senhor vai abrir a porta. Na onde há sequidão, haverá chuva. Na onde há infertilidade, vai haver fertilidade. Esse é o Deus que nós servimos, porque Ele vai proporcionar coisas sobrenaturais para que eu e você vivemos recursos naturais para suprir as nossas necessidades. Ele deseja te deixar na medida certa, porque você é diferente. Você é profeta de Deus. Então fique em paz, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui à frente. E eu quero te falar com muito temor nessa noite, queridos. Se você está em Querite, não se sinta triste ou abatido. Eu acredito, eu creio
que Querite é a maior e melhor escola que um cristão possa ter. Porque em Querite nós vamos ver e viver coisas extraordinárias. Querite, ele é o cuidado de Deus para aqueles que crêem. Querite é o sustento de Deus para nós. Você está disposto a ver as coisas sobrenaturais que Deus tem para a sua vida? Então não reclame se você está em Querite. Simplesmente contemple os corvos te alimentando de manhã e de tarde. Porque isso é algo sobrenatural da parte de Deus para mim e para a tua vida. Se coloca de pé comigo.